Dois. Muito boa noite, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula fantástica, incrível aqui do Clube FSM Foco, Sucesso e Mentalidade. Preciso dizer para vocês da nosso Clube da Saúde Mental, que é onde todas essas gravações ficarão presentes para você aproveitar ali do início ao fim, todo o treinamento de procrastinação, ansiedade, de tudo que vocês precisam fazer, todas as ferramentas de autoterapia e todos os outros treinamentos disponíveis para os membros do clube, certo? Claro, nós temos o nosso slogan, nossa regra, apenas faça. Não tem peso em fazer. Tem que fazer? Vai lá e faz. Tem alguma dúvida? Não tenha. Vai lá e faça. É muito comum a gente não fazer, porque primeiro a gente pode não saber o que fazer. E quando a gente não sabe o que fazer, é muito fácil ficar na paralisia, não é verdade? Então, vamos lá. Nossos 4 compromissos. Primeiro compromisso, seja impecável com a sua palavra. É interessante porque a única coisa que nos diferencia dos animais é a nossa comunicação, a nossa fala. O que você fala transforma realidades, o mundo que você vê. Portanto, que você fale coisas que você deseja, não aquilo que você não deseja. Ah, eu quero ser. Não, não, você é, eu sou. Né? Isso faz diferença na percepção que você tem do mundo. Ah, o que que você quer? Eu queria não ser tão triste. Peraí, pô, então o que que você quer não é não ser triste, você quer ser alegre, né? Portanto, seja impecável com sua palavra, que sua palavra não tenha pecados, que você seja propositivo no que você deseja. Segundo, não leve nada para o lado pessoal. As pessoas não fazem nada pensando em você. É muito fácil a gente achar que tudo que acontece no mundo é por nossa causa, porque é assim que a gente vê a realidade, né? Mas não, não leve nada para o lado pessoal. Você é responsável pelos seus atos, não o que fazem contigo. Terceiro, não tire conclusões. Quando tiramos conclusões, temos a tendência a achar que tudo que a gente pensa é verdadeiro, real e certo. Acontece que nós temos experiências de vida mostrando que nós já teve vezes que nós não estivemos de forma verdadeira, certa e outras opções seriam mais corretas que a nossa. E quando a gente tira conclusões, a gente cria uma verdade que pode ser equivocada. Portanto, não tire conclusões. E por fim, sempre dê o melhor de si. Você não precisa dar 100% de você todos os dias. Você tem dias que você só consegue dar 5% de você. Se você der os 5%, será o seu melhor naquele dia, certo? E vamos começar, portanto, a nossa aula 8, que faz parte do nosso programa de treinamento de superação da procrastinação e alcance de metas. Vamos lá, vamos planejar a nossa jornada para o sucesso, transformando nossas metas em planos de ação e como que a gente consegue criar um roteiro claro e alcançável. É, Cara, quando a gente fala de planejamento, boa parte das pessoas vira os olhos, né? E eu devo dizer também que boa parte da minha vida não foi planejado. Foi assim, vou fazer, agir no impulso. E quais resultados? Muito poucos. Aí, de repente, de uma hora para outra, começa a planejar, a ter ideias, estratégias, o que acontece? Resultados aparecem. Alguém mais aqui já passou por isso? Alguém mais aqui começou a ter resultados melhores depois que começou a planejar? Com certeza. Hein? Com Hum. certeza. Como aqui nós temos vários professores, sabemos que uma aula funciona quando está planejada, né? Mesmo que a Hum, gente tenha muitos anos de experiência em sala de aula, quando a gente cria o nosso planejamento e segue o roteiro, funciona muito melhor, redondinho. E a nossa vida é assim. Vamos lá. Por que planejar é essencial? Caramba, que pergunta interessante, né? Mas será que tem explicações para isso? Claro, porque quando a gente planeja, aumentamos a probabilidade de sucesso. Quando a gente está em ação, uma das coisas que afeta diretamente o nosso resultado são as nossas emoções, certo? Quando a gente planeja, nós conseguimos criar uma estratégia completamente racional e conseguimos pensar de uma forma completamente limpa, sem afetações emocionais, o que mudaria ali as nossas escolhas, mudaria ali o nossa rotina, né? Nosso rodar, nossas estratégias. Portanto, quando a gente cria um planejamento, a probabilidade de sucesso é muito maior. Beleza? Um objetivo sem um plano é apenas um desejo.
Antônio de Saint-Exupéry. Quem não conhece, é o autor ali do Pequeno Príncipe, o maravilhoso livro Pequeno Príncipe. E se você não leu o Pequeno Príncipe, não perca mais tempo da sua vida, vá ler esse livro que é mágico, certo? Bom, então, basicamente, eu preciso dizer para vocês qual é a diferença entre sonho e fantasia. Sonhos são realizáveis. Quando a gente não planeja, nós podemos estar vivendo uma fantasia. E fantasia vai ficar na imaginação. Portanto, um objetivo sem um plano é apenas um desejo. Tem uma mensagem aqui. Ah, muito bom, Rômulo. Se você não sabe para qual porto irá, qualquer vento serve. Assim como se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde você vai, até ônibus de graça vale a pena. Né? Qualquer lugar, né? Todo lugar é lugar. E, pois bem, com um plano, você reduz a incerteza e o risco da procrastinação. Temos aqui no nosso grupo uma expert, uma personal trainer fantástica, incrível, e eu tenho certeza que ela cria planos de treino. Roberta, você cria planos de treino para seus alunos? Oi, claro, todo dia. E você percebe que reduz a incerteza e o risco de procrastinação? Sim, sim, eles precisam de um direcionamento, saber o que vai fazer, né? É importante, Exatamente. assim, porque saber o que fazer, assim, na minha área é imprescindível, porque até a alimentação, a quantidade de água é de acordo com o que vai acontecer. Exatamente. E a gente sabe, por exemplo, eu sei que amanhã, eh, tal hora, eu vou estar fazendo minha trilha para trabalho aeróbico, porque lá em agosto a minha meta é fazer os 30 quilômetros em trilha e tal. E eu preciso seguir esse plano, independente de qualquer pessoa à minha volta. E se eu sei que seguir o plano para alcançar meu objetivo, eu sei exatamente o que fazer. Uma, uma das frases que vocês lembram muito bem: por que que as pessoas não fazem o que deveriam fazer, né? E uma das causas é que elas não fazem porque não sabem o que fazer. Então, conseguem um planejamento, sabe exatamente o que precisa ser feito, certo? Vamos lá. Então, mas quando a gente fala de eficiência, que todo nosso trabalho aqui é pautado em eficiência, quais são os elementos que existem dentro de um planejamento eficaz? Se a gente não sabe isso, qualquer coisa é possível. Então, vamos lá. Primeiro, clareza. O que exatamente você deseja alcançar? Eu peço que você aproveite, pegue seu papel, sua caneta, porque você sabe que todas as nossas aulas, todos os nossos encontros são focados em resultados, em práticas. Tanto é que ao final da aula a gente se reúne para poder ajudar uns aos outros. Então vamos lá. O que exatamente você deseja? Eu, antes da aula, eu fiz o meu, tá? Vamos lá. O que você deseja alcançar? Está claro para você? Ou você está completamente perdido? Se estiver completamente perdido, mais tarde, ao finalzinho da aula, você vai participar da nossa metodologia que vai te ajudar nesse processo. Mas se você sabe o que você deseja alcançar, coloca aí. Eu desejo alcançar exatamente isso. O que que é isso? Está claro para você? Ótimo. E quando que você deseja alcançar cada etapa? Porque você sabe que o seu objetivo, ele é criado por metas. Né? O objetivo é onde você quer chegar. Só que você vai dividir esse objetivo final em outras metas. Cada meta é uma etapa. E você sabe quando que você vai alcançar cada etapa, cada meta para chegar no seu objetivo? Tenha isso bem claro, porque isso vai favorecer que você saiba exatamente o que fazer, não paralise no meio do caminho, não procrastine e tenha maior probabilidade de sucesso. Portanto, se você sabe o que você quer, você tem um prazo, eu quero saber se você também tem todos os recursos que você precisa para alcançar a sua meta. Quer ver uma coisa? Eu tenho algumas dificuldades para. Vou lançar um curso. Legal? Então, meu objetivo final, lançar um curso. Tá. Quais são as etapas do curso? Desde a gravação, seleção de material, post de rede social, divulgação, valores, quais são as práticas colocadas nesse treinamento, quando que eu vou dar esse treinamento. E agora, tem alguma coisa que eu preciso? Sim. Qual é a parte que eu preciso? Eu preciso da parte do design, eu preciso da parte pedagógica, eu preciso de alguém fazer um slide para mim, eu preciso ter vendedores para mim. O que que eu preciso? Quais são os recursos que eu preciso para alcançar isso?
Eu sei todas as disciplinas, todas as matérias, eu tenho todas as habilidades necessárias para criar um curso, para lançar um curso. Será que você tem todos os recursos? Esses recursos podem ser físicos, desde papel, caneta. Por exemplo, você tem papel e caneta para anotar isso que eu estou falando? Isso é um recurso. Você tem habilidade cognitiva para fazer isso? Você tem idade para fazer alguma coisa? Muitas vezes a idade, por, sei lá, maiores de 18 anos, seria um recurso, né? Você sabe, acho que deu para entender, que o recurso é tudo aquilo que você precisa para alcançar a sua meta. E aí tem uma coisa mágica. Gente, eu vou contar para vocês por que que o recurso está em terceiro plano, inclusive. Vocês sabem que quando o ser humano decidiu chegar até a Lua, sabia que era um plano, um projeto que ia durar tanto tempo, X de tempo. Só que olha que interessante, eles sabiam onde iam chegar. Só que eles também sabiam uma coisa: eles não tinham todos os recursos necessários para que o homem pudesse pisar na Lua. Só que sabe o que é mágico? O caminho favorece a criação de recursos. Então, os recursos foram, as tecnologias foram sendo criadas e inventadas no processo. Primeiro, eu sei onde eu quero chegar. Os recursos, eu posso não tê-los agora, mas eu não preciso tê-los agora. Eu posso organizá-los na jornada. Por isso é tão importante você primeiro saber onde você vai. Depois, você sabe quais são as falhas, quais são os pontos em branco. E isso aqui eu não sei, mas tudo bem, tá lá. No processo, você vai descobrindo e preenchendo esse espaço. É impressionante como os recursos eles vão surgindo. Você vai se conectando com pessoas, vai se conectando com conhecimentos relacionados ao que você precisa fazer para ocupar buraco. Portanto, o recurso faz parte do processo. E vamos lá. E quais são as ações, né? As ações são definidas pelas metas que você cria. Portanto, quais são as metas, as etapas específicas para tudo isso? Por onde começar? O que que vem depois? Adianta eu me preocupar com gravação de um treinamento se eu não tenho os capítulos dos treinamentos, a divisão dos treinamentos, se eu não sei o conteúdo que eu vou trabalhar em cada parte? Não. Primeiro, a gente cria as nossas etapas, certo? Criou a etapa, a gente vai entrar em ação, fazer o que precisa ser feito para alcançar isso que a gente precisa, beleza? E vamos lá. Todo mundo aqui. Aliás, você que está vendo a gravação, você pode continuar assistindo, mas eu vou dar uma pausa para conversar com os participantes. Então, vamos lá. Então, vamos lá, nossa conhecidíssima Smart, nossa técnica Smart de metas, né? Eu repito muitas vezes algumas coisas nessas aulas, sendo que a meta Smart é acho que é a terceira aula que eu falo dela, só que nenhuma delas eu expliquei tão esmiuçadamente como será feito hoje. Por quê? Porque hoje justamente é o plano de como colocar de forma eficaz as suas metas em dia. Então, vamos lá. Primeiro, que sua meta seja específica, seja clara sobre o que você quer. Por exemplo, eu quero estudar 2 horas por dia para o meu concurso. É muito claro, eu não tenho dúvida sobre o que é isso. Poderia ser mais específico ainda, se eu pudesse, se eu colocasse de que horas até que horas. Eu vou estudar de 8 da manhã até 10 da manhã, e vou já de 8 da noite até 10 da noite. E isso seria mais específico ainda, tudo bem? Mensurável. Isso é, como que eu sei que alcancei a minha meta? Eu quero estudar para matemática, para o meu concurso, e eu vou estudar 5 capítulos até o final do mês. Eu consigo medir a quantidade de capítulos, a quantidade de páginas, certo? Eu consigo saber o dinheiro, quanto de dinheiro que eu vou querer captar até, quanto de valor que eu vou ter até. Então, ser mensurável é necessário, porque sendo mensurável é que você sabe se você chegou ou não, ou se está perto, ou se está longe. Nietzsche, ele tem uma frase interessante que é assim, né? Quem alcança a sua meta vai além da sua meta. Né? Por exemplo, meu sonho é alcançar R$ 1 milhão. Se eu alcancei 1 milhão e um, aí sim eu alcancei a meta. Né? Então é interessante essa expressão do Nietzsche. Atingível. Isso que você deseja é realista? É alcançável? É possível você estudar 5 capítulos até o final do mês? Porque você pode colocar 5 capítulos que são impossíveis de serem estudados com 2 horas por dia.
Portanto, criar uma coerência entre a sua meta, entre o que você quer e a sua mensuração faz todo sentido, né? E é claro que só vale a pena você ter tanto especificidade, quanto mensurabilidade, quanto se é atingível ou não, se você tiver uma relevância na sua meta. Qual é a importância de estudar assim, um capítulo ou 2 horas por dia? Claro que se a meta é importante é passar no concurso, né? E a temporalidade é estabelecer prazos claros. Se eu sei exatamente que no dia 4 de agosto eu vou ter um desafio de 30 quilômetros, fazendo não sei o quê, ótimo. Na minha meta, vocês viram que não tem espaço para falha, certo? Numa meta, criando a meta Smart, é a nossa é a nossa meta, nosso planejamento limpinho. É aquilo que é fora do mundo real, como disse o nosso amigo Léo. E sabe, é realidade isso. E essa é a minha meta. Só que a gente sabe que tem percalços no caminho. Só que esses percalços você pode, por exemplo, um dia não pude estudar 2 horas, vira 4 no outro, dilui meia hora na semana até dar certo. Nós podemos acertar essas metas. E sabe por quê? Porque a gente trabalha com realidade. Porque se a gente não trabalhar com realidade, mais uma vez, estamos lidando com a fantasia e não na realização dos sonhos. Se a gente quer realizar um sonho, nós podemos utilizar a realidade. Minha filha pode ficar doente, eu não vou conseguir fazer isso. Eu posso ter quebrado a perna, eu posso estar com dor de cabeça, eu posso. Gente, qualquer coisa é viável no mundo real. Então, por isso, saber que essas metas, esses planos, eles podem ser modificados, isso existe. Só que primeiro você tem que criá-los para que você possa manipulá-los. Beleza? E é claro que quando a gente tem essa ideia de criar grandes objetivos, vamos dividi-los em etapas menores. Mais uma vez, na aula passada eu falei sobre isso, só que agora de forma mais esmiuçada, porque aqui são as ferramentas para isso. Qual o objetivo principal? Não importa. Anota agora seu objetivo principal, se nos 2 últimos slides você ainda não fez. Faz isso agora. Lista o seu objetivo principal. Isso aí. Quem já listou, fala oi, escreve no chat, fala qualquer coisa para poder avançar. Escreve, inclusive, que você não sabe qual é o seu objetivo principal e está tudo certo. Uma das coisas que nós vamos prezar aqui é a comunicação. Se expressa para o mundo, certo? Você não está sendo gravado, sua voz não precisa aparecer, você pode só escrever, tá? Eu já Listei, fiz a minha. maravilha, listei, sucesso, perfeito. Então vamos lá. Agora que você sabe qual o seu objetivo principal. Então, um minutinho. Então, lista seu objetivo principal. Segundo, quebre-o em partes menores e gerenciáveis. Quero abrir a maior loja de bolinhas de gude do mundo. Tá bom. Isso é o meu objetivo. Só que o que que é a menor loja de bolinhas de gude do mundo? Ah, tem que ter 2 bilhões de tipos de bolinhas de gude. Tá bom. Só que eu não consigo fazer isso ao mesmo tempo. Então, primeiro quais são as empresas que fazem isso? Quais são os setores, como vai estar dividido, qual vai ser a arquitetura da loja, qual vai ser o nome da loja, quantas pessoas vão trabalhar, qual vai ser o modelo de trabalho, qual o plano de negócio. Tudo são pequenas partes, certo? A partir do momento que você criou pequenas partes, como que vai ser a propaganda, qual vai ser a logo, tudo isso são pequenas partes do objetivo principal, maior loja de bolinhas de gude do mundo. Legal? Então, eu pego pequenas partes e eu consigo ver. Peraí, o nome da loja está adequado? Tá. Eu já consegui os fornecedores? Sim. Fornecedores, poderia dividi-los, inclusive, em fornecedores por país, ou por tipo de bolinha, ou por preço de origem, ou por material, enfim. Vamos pegar o grande objetivo, separar em pequenas partes. Legal? Quero passar no Enem. Então você vai lá. Tá bom, quero passar no Enem. Matemática, filosofia, ciência da natureza, ciências humanas, matemática, enfim. E aí, ou letras, né, linguagem. Eu vou separando pequenas partes e dividindo. Aí eu começo a separar essas pequenas partes de forma gerenciadas. Eu posso saber o quanto sei de cada área ou não, certo? Então, para passar em concurso, divido as etapas. Separe o material, organizar o horário de estudo, revisar semanalmente.
E é claro que você, além disso, tem que acompanhar o seu progresso regularmente. Não sei se vocês já viram alguma planilha de alguma empresa que tem um projeto. Então, vamos imaginar um projeto com 10 etapas, tá bom? Com 10 partes menores. Você vai ver que tem partes que está assim, 75%, outra está 20%, outra está 35%, outra está 0%, outra 100% concluída. Todas essas pequenas etapas, elas podem caminhar juntas, não necessariamente focadas, mas elas podem andar juntas, com a porcentagem diferente de acordo com cada projeto vai andando. Legal? Então, por exemplo, eu quero lá, ciências humanas, eu estou 90%, matemática, eu estou em 15%, letras, línguas, eu estou em 40%. Isso é possível, certo? Então, você acompanhar esse progresso faz toda a diferença para você criar estratégias e acertar a jornada, tá bom? Por exemplo, se eu sei que filosofia, que a área da ciência humana está lá na frente com 90%, eu posso começar a pensar em estudar mais matemática, que está em 15%, né? Então, eu consigo criar estratégias de acordo com o processo e com a evolução de cada uma das etapas. Legal? Dúvidas? Todos certinhos? Vou dar pausa para a gente. Então, vamos lá. Claro que a gente vai pegar aqui exemplos de planejamento bem-sucedidos, né? Eu falei já do Homem da Lua, da NASA, mas o Elon Musk e o plano da Tesla, né? Olha que coisa. Ele tem uma meta de longo prazo, que é criar carro acessível e elétrico. Quais são os passos dele? Ele cria primeiro carro de luxo para gerar receita. Hoje a Tesla é uma das maiores empresas do mundo, é o Elon Musk é o cara mais rico do mundo, né? E o que que ele faz? Ele pega esse lucro e reinveste em modelos acessíveis. Olha só, não é mágico? É estratégico. É estratégico. Simples, né? Atletas olímpicos. A gente pode pegar ali, pegar o treinamento em pequenos ciclos, focando no progresso diário, né? Nós podemos pegar dezenas de exemplos de como que o planejamento funciona. É, Você acha que teve algum projeto do Elon Musk que não deu certo? Eu tenho certeza. Só que o que que acontece? Quando você planeja, a probabilidade é de maior sucesso. Então você consegue criar ali, manusear esses projetos, né? Então vamos lá. Quais são as nossas ferramentas e os métodos para a gente planejar? Aliás, eu recomendo fortemente que você anote esses exercícios e coloque em prática com outras pessoas, certo? Se você tem alunos, se você tem parceiros de negócios, se você é equipe, não importa. Se você usar essas ferramentas, esses métodos funcionam. Por exemplo, você é trader, trabalha você para você mesmo. Você coloca uma lista de coisas que você tem que fazer. Eu tenho que fazer isso, falando isso aqui lá, colocar stop, ver o mercado, analisar tal coisa. Está a sua lista de fazer. Pronto, está na lista. Você não tem como. Siga a regra. Vai dar certo. Legal? Porque ferramentas e Acabei métodos. de fazer. Oi? Acabei de fazer isso. Ah, boa. Então vamos lá. Agenda ou planner. Se você não usa, gente, Google Agenda. Eu hoje sou Google Agenda. Eu uso minha agenda do consultório para tudo na minha vida. Então eu sei onde tem que estar, o que está bloqueado, o que não está, tal. E ali eu consigo exatamente saber o dia seguinte, qual a energia que eu preciso gastar em tal momento. Se eu preciso dormir mais, dormir menos nunca durma, né? Mas como que vai estar? Eu preciso me preparar para alguma coisa? Como é que tá meu pensamento amanhã? Se eu não sei como estará o pensamento amanhã, eu não consigo nem planejar, nem saber o que vai acontecer, né? Na minha agenda tem um espaço, algum buraco que eu posso preencher com alguma outra atividade. Quando eu faço isso, minha prioridade hoje, atividade física. Ok, na minha agenda tem espaço para atividade física? Tem que ter, porque não existe falta de tempo, não existe falta de dinheiro, existe falta de Prioridade. Planejamento. boa prioridade, exatamente. Não tem falta de tempo, existe falta de prioridade. Então vamos lá. Você pode separar suas tarefas em diárias, semanais ou mensais. Legal? Isso aqui vai trazer, por exemplo, a sua recorrência o seu progresso. Quando você tem o seu progresso bem definido, o seu progresso, acompanhar seu progresso regularmente, é interessante quando você tem metas, mensais, porque você sabe exatamente se você alcançou ou não, né?
Então, vamos lá. Nós podemos usar alguns métodos, como o Kanban, né? Se alguém que não conhece o Trello ou o Notion, recomendo fortemente. Kanban, basicamente, é aquela técnica em que você coloca vários papeizinhos coloridos e, por exemplo, concluído, para fazer, para conversar, para não sei o quê. Você coloca cada papel num lugar. Então você sabe exatamente o que tem que fazer. Tem trabalho que está em 50% pronto, trabalho que está 100% pronto, trabalho para começar, tem que falar com fulano de tal. Quando é visual, quando o seu progresso é visual, você sabe exatamente, oh, tenho que preparar para aquilo. Quando você não tem essa visualização, muitas vezes, as pessoas, principalmente pessoas mais visuais, que particularmente está entre a maioria da população, é, pode se perder porque, esqueci de tal coisa. Pulei uma meta minha para fazer depois. Só que como passou depois, ela passou direto, eu estou atrasado, perdido, né? Quando o planejamento tem muitos detalhes, é possível você perder alguma parte se não for visual. Por isso, o Trello é uma ferramenta que particularmente eu uso bastante quando eu tenho trabalho de equipe. Legal? Na sala de aula, se você for professor, por exemplo, você já deixa pronto lá o que vai ser cobrado na prova no primeiro dia de aula. Os alunos sabem que na sua prova vai ser cobrado aquilo. Conforme você vai passando do bimestre, o aluno vai vendo. E isso aqui eu vi lá, vai cair na prova, vou estudar. Né? Então você já prepara para o resultado final. Geralmente, muitos professores, eles só colocam a prova, vamos ver o que cabe nesse bimestre. Aí na prova é que você vê o que vai cair na prova, né? A gente faz o contrário. A gente coloca a prova no primeiro dia e a gente preenche com o resto. Certo? Matriz de Eisenhower. Não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. E a matriz de Eisenhower é mágica. Para quem não conhece, Eisenhower foi um general da guerra e simplesmente ele criou essa matriz. E foi muito bem sucedida. Hoje, essa matriz, a matriz de Eisenhower, como é conhecida, ela é utilizada no mercado corporativo, né? E simplesmente nada mais é do que colocarmos nossas prioridades. E como é que funciona? Priorizar tarefas Estou importantes num e site urgentes. aqui. Gente, olha que coisa incrível. Lembra de uma amiga Como que eu que tenho chamado podemos Mara? aplicar a Você lembra? matriz de Contei que Eisenhower ela mostrou na foto. nossa vida? Vamos lá. Primeiro, priorizar o que é urgente e importante. Gente, eu tenho que planejar a minha aula de segunda-feira, certo? Isso é prioridade, porque sem, de segunda-feira não, de amanhã. Porque se eu não priorizar isso, minha aula não vai funcionar. Claro que eu já fiz planejamento, mas eu preciso de amanhã. Eu preciso saber exatamente qual é a pessoa, que horas que eu vou atender, tal coisa. Preciso saber o que é urgente e prioritário. Eu estou com um problema na minha meia. Não é mesmo, no meu tênis. Eu tenho que ter um tênis novo. Senão eu não consigo correr ou fazer o que eu quero. É prioridade. Eu só consigo correr se eu tiver um tênis novo. Então eu vou pegar o tênis e colocar ali como urgente e importante, porque eu preciso dele para amanhã. Supondo, claro, né? Planejo importante, mas não urgente. Gente, você planejar aquilo que é importante para a sua vida, mas urgente, você não planeja, você faz, certo? Quando você tem alguma coisa urgente, claro que você vai criar estrategicamente aquilo, aquilo que é urgente para ser entregue. Eu tenho que entregar isso aqui, porque senão qualquer coisa pode acontecer. É urgente. Isso é topo de prioridade, beleza? Pagar a conta de luz até 10 horas da noite, senão o banco não aceita, amanhã cortam a luz, eu perco muito dinheiro e, gente, não importa, beleza? Então você vai agendar estrategicamente o que precisa ser feito. Aí você evita atrasos, evita qualquer tipo de transtorno. Se não for, se você precisar ser feito, se for urgente, mas não é importante, como, por exemplo, pagar a conta de luz, é urgente, mas eu posso pedir para minha mãe pagar para mim. Eu posso pedir para o Léo, Léo, paga aí minha conta rapidinho, vai fazendo não sei o quê. Tem alguém do seu lado, colado em você, que pode te ajudar nisso. Eu preciso fazer tal coisa. É urgente, porque apareceu, mas não é importante na minha lista de prioridades, certo? Então você começa, quando você aprende a delegar, e aí
tem uma das coisas que vai ser traduzido no nosso próximo treinamento, que é sobre a liderança, nós podemos liberar o nosso tempo para aquilo que é essencial, certo? Se não é urgente e não é importante, é claro que você vai desperdiçar tempo e energia. Não vai desperdiçar seu tempo e energia. E é interessante isso, sabe por quê? É necessário que a gente tenha paz de espírito, equilíbrio, que a gente consiga desligar, relaxar. Quando a gente fala sobre matriz, a gente tem a sensação que tudo é muito só profissional, só resultado. Gente, dormir é resultado. Lazer é resultado. Demorar-se para um relacionamento é importante, é necessário. Então, não é não urgente, não é importante. Cara, agora, conversar com a família. Cara, isso é necessário. Isso é importante, certo? Mandar mensagem de Natal. Caramba, é importante. É importante. Coloca na tua agenda. Hoje, acho que tem vários aplicativos que você consegue agendar as suas mensagens, certo? A gente pensa, por exemplo, eu tenho horário de ficar jogando meus joguinhos no celular. Eu tenho horário para isso. Gente, eu tenho um horário para ficar jogando. Eu tenho horário para rede social, certo? Por quê? Porque eu quero. Eu coloquei no meu horário que eu não vou ficar maluco só trabalhando, estudando. Então, eu coloquei meu horário de lazer. Simples. Você pode colocar isso. Se você não coloca seu lazer, sua saúde, teu sono, seus relacionamentos como importante, você é muito menos que um mineral, menos que um protozoário. Só isso. Portanto, não seja um mineral. Crie relacionamento, crie lazer, coloque coisas importantes na tua vida. Beleza? Vou dar uma pausa aqui. Então, crie seus. Não seja um mineral! Coloque importância na tua vida é importante, né? Então vamos lá. E como que a gente supera os obstáculos no planejamento? Ah, a gente estava falando sobre isso, sobre o mundo real. O mundo real afeta a forma como a gente cria estratégias. Então vamos lá. Primeiro, evite o excesso de planejamento. Parece um contrassenso, não é verdade? Só que nós temos um grande problema, a ideia de que não está pronto o suficiente, não está bom o suficiente, não está perfeito, e a gente não sai do papel. Cara, planeja, sabe, ok? Está 100% preparado? Não, vai lá e faz aquilo que está preparado. Senão você nunca vai estar preparado. Você nunca vai gravar o seu treinamento. Você nunca vai deixar a sua aula preparada, a sua aula pronta. Você nunca vai sair do papel. Excesso planejamento. Uma vez eu fiz um treinamento que um professor disse assim: uma das coisas que afetam o seu sucesso é estudar demais. Eu falei, caramba, que cara maluco! Como que ele coloca isso? Como assim? Porque eu sempre fui um cara de estudar, né? E assim, como assim? Como assim não estudar? Aí eu pirei. E aí eu entendi o que ele quis dizer. A ideia é que a gente nunca está pronto. Gente, quanto mais você estuda, mais sabe que menos sabe. E aí você nunca vai estar pronto, nunca vai estar preparado, nunca vai começar. Você tem noção que 30% de qualquer profissional jamais vai entrar na sua área de trabalho porque nunca vai se sentir pronto, preparado? E eu estou falando sobre médicos, advogados, professores, educadores físicos, atletas, é, palestrantes, engenheiros, músicos. Nunca 30%, um terço dos profissionais que fizeram faculdade, estudaram, não sei, nunca vão entrar na prática. 30% dos psicólogos jamais vão entrar na clínica. 30% dos professores formados em licenciatura jamais vão entrar em sala de aula, porque não se sentem preparados. Tem noção disso? Nós temos essa população improdutiva naquilo que se desenvolveram, porque não estão preparados 100%. Olha que coisa maluca! E isso é uma das questões que o planejamento pode promover na nossa vida, certo? E seja flexível. Merdas acontecem. A gente já sabe disso lá daquele filme. Eu adoro aquele filme, inclusive, Forrest Gump, né? Merdas acontecem. Cara, é isso.
Merdas acontecem, cara. Eu não queria que minha filha tivesse, sei lá, machucado o joelho no meio da trilha. Aí tivemos que demorar um pouquinho mais porque ela se machucou. Eu não queria que o paciente chegasse atrasado porque ia afetar o outro. Gente, acontece. Ser flexível faz parte da natureza. Tem uma história que eu gosto bastante, que é o seguinte: a sequoia é a maior árvore da floresta. Quando em dia de tempestade, quando ela cai, ela destrói tudo à sua volta, porque ela é inflexível. O bambu, por sua vez, em dias de tempestade, ele nunca para de crescer, né? Mas em dias de tempestade, ele se verga para a montanha, ele se verga para o mar, e ele sempre vai crescendo, porque ele aprende a ser flexível. Se você for inflexível, você quebra. As coisas não são da forma como você deseja muitas vezes, e aceitar isso faz parte. Ser flexível, certo? E também temos que evitar a ideia da síndrome do tudo ou nada, né? Os pequenos avanços, eles são melhores que a paralisia, porque você está avançando. Simples. Se a gente acredita que vai dar certo ou vai dar errado, cara, peraí, o que que eu posso aprender agora? E o que que eu posso aproveitar disso? Passo a passo, tudo funciona, certo? Então evite aí se planejar excessivamente, ser inflexível é um problema sério, ou então, é isso ou não é, ou deu certo ou deu errado. Eu fiz tal, coloquei, é um amigo meu, né? Coloquei R$ 10.000 em propaganda e não teve resultado. Tá bom? E agora, o que ele faz com isso? Nunca mais fazer propaganda porque propaganda não funciona. Será que funciona isso? Será que esse pensamento funciona mesmo? Claro que não, né? Então, são alguns obstáculos que aparecem e é bom a gente saber. E vamos lá, vamos criar motivações e recompensas nesse planejamento. Pequenas recompensas para cada etapa concluída faz toda a diferença, certo? Cada vez que você conclui uma etapa, uma meta, você vai lá e se recompensa. Eu já falei aqui na sexta aula, há 3 aulas atrás, né? 3 aulas atrás, 2 aulas atrás, sei lá, sobre toda vez que eu saio do consultório, eu como um acarajé. Agora, cada vez que eu atendo 5 pessoas, eu como um acarajé a cada 5 pessoas. Antes era qualquer dia. Agora, só quando fecha 5 pessoas. Por quê? Pequenas recompensas. Hoje tem mais motivação em fazer isso. Tá? Se eu estudar 10 horas a semana, eu vou assistir meu filme favorito no domingo. Olha só, pronto. Você dá uma recompensa por ter feito alguma parte da sua etapa. Legal? Usar visualizações, isso é, você se ver no futuro. Aliás, assista o programa Três Frequências da Rádio Bicuda FM 98.7, sexta-feira, 3 horas da tarde, onde eu, Firmino e Yara estamos recebendo vocês para falarmos sobre desenvolvimento humano, educação, psicologia, é um papo incrível. E daqui a 2 semanas, a próxima, no próximo encontro vai ser sobre visualizações, certo? Usar visualizações para você se lembrar exatamente onde você quer chegar, por que que você está fazendo isso. É muito fácil no meio do caminho. Gente, uma vez eu estava na academia, malhando bíceps. Eu estava sentado, olhando para minha imagem no espelho, olhando meu bíceps, e eu olhando aquilo, e um pensamento passa na minha cabeça e fala assim: por que é que eu estou aqui? Eu podia estar fazendo qualquer coisa da minha vida e estou trancado aqui nessa academia, pelo amor de Deus, coisa horrível. Aí eu fui embora da academia. Aí eu parei de malhar por 3 meses. Aí eu falei assim: não, mas espera aí, eu quero ter saúde, quero ter meu corpo assim, assado. Aí eu voltei para a academia. Hoje, toda vez que eu penso em por que é que eu estou aqui, eu sei exatamente. Agosto, 30 quilômetros, tal, porque eu sei exatamente onde eu quero chegar, certo? Então, você utilizar visualizações de onde você quer estar faz toda a diferença. Para quem já conhece meu trabalho aqui, estamos falando nota 10 da sua nota de referência, onde que você quer estar. Legal? Então, vamos imaginar conquistando o objetivo e como é que isso impactará a sua vida. Quando você foca no objetivo, tudo funciona. Legal? E vamos lá. Para isso, é claro, vamos trabalhar algumas ferramentas maravilhosas na próxima aula, que vai ser nossa aula 9 sobre resiliência e persistência no caminho para o sucesso.
É muito fácil a gente quebrar no meio do caminho, mas o que a gente precisa fazer para alcançar esses resultados? Desistir é opção. Tem pessoas que dizem que não é. Claro que é opção, só que não funciona. Então, para que tudo funcione e faça sentido, próxima aula: resiliência e persistência no caminho para o sucesso.